Olá a todos, nós estamos mais uma vez de volta, retornando para gravarmos aí mais um tema, fazermos mais uma explanação, continuar crescendo e continuar no desenvolvimento do nosso entendimento, da verdade da Escritura. Nessa oportunidade nós vamos trazer um tema muito difícil, um tema muito polêmico, um tema de difícil aceitação por parte daqueles que ainda não conhecem a verdade. Esse tema é um tema bombástico. Então, por isso coloquei o tema bomba. A igreja de hoje não é a igreja de Cristo. A igreja de hoje não é a igreja de Cristo. E que igreja é a igreja de hoje? Nós vamos ver. E qual era e como era a igreja de Cristo? Nós vamos já olhar essa questão, tá bom? A você que nos acompanha, um grande abraço a todos vocês, do seu irmão no Pai, Otonelson Moraes. A todos os novos inscritos no canal, muito obrigado pela sua presença. Você que é inscrito, né, a minha sobrinha e o marido dela se inscreveram ontem, a Érica, tá? Um abraço, obrigado pelo carinho, tá? São aqui do Maranhão, são ali de Araguaína, aqui do Maranhão. Um grande abraço a todos vocês que já estão conosco, tá bom? Para nós crescermos no entendimento da verdade da Escritura, é preciso você desmistificar aquilo que foi mistificado pela tradição religiosa. O tema de hoje é um tema difícil. Aos irmãos, aos irmãos que estão mandando sugestões de tema, aos irmãos que estão nos ajudando, né, assim, na disseminação dessa palavra, o nosso alcance ainda é pouquíssimo. Nós estamos aqui ainda pelas beiradas, irmão. Os grandes ainda não estão sendo incomodados, né? Alguns gatos pingados aí que vivem pela internet aí, que eles reclamam de alguma coisinha ou outra. Mas os grandes ainda não foram atingidos, mas eles vão ser atingidos. Tá? Eles vão ser atingidos. E a verdade da Escritura vai prevalecer, vai chegar a todos. E à medida que ela for chegando, o número de adeptos do preterismo completo vai aumentando. Tá bom? Você está incumbido também desse trabalho, de divulgar essa palavra. Pegue o vídeo e mande para alguém, mande para um grupo, mande para algum lugar. Só pegue e bote. O seu serviço é mandar o vídeo para alguém. E eu respondo pelas minhas palavras daquilo que é explanado na Escritura, tá bom? Um abraço a todos vocês abençoados. Bomba! A igreja de hoje, entre aspas, tá? Entre aspas, não é a igreja de Cristo, lá do primeiro século. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Vamos ver a verdade da Escritura? O texto base está em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 14 e versículo de número 15. Tiago, irmão de Cristo, irmão de sangue. Não é irmão de fé só, era de fé e de sangue. Por parte, Tiago é por parte de mãe, não por parte de pai. Porque o pai de Cristo foi um, o pai de Tiago foi outro, só que a mãe era a mesma. Então, Tiago é irmão de Cristo, de sangue, por parte de mãe, e não por parte só de pai. Tá bom, abençoado? Depois a gente pode conversar sobre este assunto. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 14 e versículo de número 15. Eu vou ler para nós entrarmos dentro do entendimento desta... Irmão, se prepara aí, que esse tema é polêmico. Se você entender este tema, você vai ficar livre, liberto. Tem certeza, irmão Tonelson? Absoluta. Vamos lá. Versículo de número 14, ele disse: entre vocês há alguém que está doente? Ele pergunta, e ele diz que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes, os presbíteros da igreja, orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Mestre, em nome de Cristo. 15.
A oração feita com fé curará o doente. A oração dos presbíteros. Eles vão impor as mãos, orar, ungindo com óleo. E a oração da fé curará o doente. E o Mestre Cristo o levantará. E se houver cometidos pecados, o termo pecado aqui é amatia, que é o que? Obras da carne. E se tiver cometido alguma obra da carne, ele será perdoada, o indivíduo doente, que manda a prescrição, o mandamento, a orientação de Tiago para a igreja de Cristo era que quando algum membro do corpo de Cristo, estivesse doente, mandava chamar os presbíteros da igreja de Cristo. E os presbíteros, ao chegarem, isso aqui está se passando no primeiro século. Isso aqui é um ministério, tá bom? Que eles estavam desenvolvendo. Os presbíteros chegavam, faziam uma oração. Fazendo a oração, eles ungiam com óleo o indivíduo. E a oração da fé curaria o doente. E se o indivíduo doente tivesse cometido alguma obra da carne, alguma amatia, ou seja, algum pecado, obra da carne, ele seria o indivíduo perdoado. Muito bem. Então isso era algo que deveria e estava acontecendo na igreja de Cristo. A orientação de Tiago é essa, para os irmãos na fé, membros do corpo de Cristo. O entendimento da palavra, da obra de Cristo, de Tiago, é diferente em grau do entendimento que Shaul tinha. O entendimento de Tiago, Pedro, João e os outros apóstolos era um entendimento abaixo, aquém, do entendimento de Shaul. Porque Shaul foi ao terceiro céu. Depois eu explico, tá bom? Tá, irmão? O irmão perguntou. Irmão Donel, fale sobre essa questão de céu. O que significa, o que quer dizer e tal. Nós vamos falar sobre a aplicação da palavra céu dentro da Escritura, especialmente dentro do Novo Testamento. Dentro da Escritura como um todo, mais especial no Novo Testamento. Depois a gente fala sobre isso. Então esse era o ministério corriqueiro, que eles, apesar do entendimento um pouco menor do que Shaul, faziam. E não por isso que eles não faziam parte do corpo de Cristo, da igreja. Eles faziam parte. Tiago era um dos apóstolos. Tiago era um apóstolo da igreja de Cristo. Tá bom? Você já vai entender a minha ênfase nessa expressão. Muito bem. Então, por usarem a Bíblia de forma anacrônica, fora do tempo, fora da sua realidade, fora do seu contexto, por usarem a Bíblia de forma anacrônica, muitos não percebem que seus ministérios e dons já estão prescritos, termo jurídico, para dizer que está caduco, que não tem mais poder, está sem efeito, por causa do tempo legal. Está fora do tempo. Não se aplica mais aquilo, prescreveu. Então, quando algo prescreve dentro do termo jurídico, significa que aquela causa que estava sendo julgada, aquele indivíduo que estava sendo julgado, ele iria receber uma pena. Mas porque prescreveu, passou do prazo legal de sentenciar o indivíduo, então os crimes não podem mais ser julgados. Foi o que fizeram mais ou menos aí no Brasil com um certo indivíduo. Livraram ele da prisão no tempo já manipulado, para que não as acusações, as condenações prescrevessem. Quando eu venho para a Escritura, o que é que eu entendo? Que aquilo que Tiago está falando, capítulo 5, versículo de número 14 e 15, ele prescreveu.
esses mandamentos, esses serviços, essas indicações que Tiago está dando para os presbíteros ou para a igreja como um todo, falando da função dos presbíteros, esse trabalho prescreveu. Não existe mais hoje isso aqui. Isso aqui era uma realidade dentro do seu tempo, dentro do seu contexto. Fazia parte da obra que Cristo estava fazendo na igreja, no seu corpo, através do Espírito Santo, que era a manifestação do próprio Cristo, que era o próprio Cristo, né? Se manifestando. O Espírito era o poder de Cristo se manifestando através de dons e capacitações ministeriais e tudo para a igreja, o corpo de Cristo. E eles estavam naquela função, naquele trabalho. Qual é o problema então, irmão Tonelson? Por que desse tema? Ora, o problema é que hoje alguém lê Tiago 5, verso 14 e 15 e diz, olha, nós temos que fazer isso aqui que Tiago falou. Não, irmão, mas ele disse que está alguém doente na igreja. Entre vocês há alguém doente? Que mande chamar os presbíteros da igreja. Não tem presbítero na igreja? Tem. Mas qual igreja? Para isso aqui valer. Ah, irmão. Ora, se isso aqui fosse uma realidade hoje, por que não se usa isso aqui? Por que quando você adoece, você que vai me ouvir, quando você adoece, é um parente seu, você não manda chamar os presbíteros para curar? Porque está aqui. Isso aqui estava em validade. Mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo. Em nome do mestre, a oração feita com fé, a oração deles, curará o doente. Não, irmão Nelson, é porque... Não, irmão, não está aqui. Você não é evangélico, não segue, não é discípulo de Cristo. Você também da graça que diz que é a igreja de Cristo. Você não é membro do corpo de Cristo, da igreja? Vocês não são a igreja de Cristo? Sim. Então por que você não usa essa palavra? Se a palavra está sendo dirigida para a igreja de Cristo, era só chamar os presbíteros. Vou só ratificar aqui para você entender. A palavra presbíteros é a mesma coisa de ancião, de presbítero, ancião, pastor e bispo. Bispo, presbítero, ancião e pastor. Pastor, ancião, presbítero e bispos são a mesma coisa. Nomes diferentes para falar da mesma função. Porque dentro do mesmo trabalho do presbitério, dos anciãos, dos pastores, lá na igreja de Cristo, dentro desse mesmo havia aspectos diferentes que eles faziam. Mas é a mesma função, a mesma coisa, é o mesmo trabalho. São só nomes diferentes para o mesmo indivíduo, para a mesma função. O irmão está entendendo? Então os presbíteros aqui são aqueles que coordenavam, que dirigiam, que instruíam, que cuidavam do corpo de Cristo naquele período. É um trabalho ministerial. Aqui eram 2 ministeriais que foram distribuídos para aqueles que faziam parte do corpo de Cristo. Mas é a mesma coisa, não muda nada. É que uma religião pegou e denominou ancião. Quem é que manda aqui, que é o chefão? É o ancião. O ancião, vai passando o ancião. Quer fazer o quê, irmão? O ancião está passando. Tem que ter a reverência. Um ancião é a patente máxima, a autoridade máxima. Ele pegou aqui, ó, do texto bíblico, tirou do contexto e se chamou de ancião. Vai passando outro ali, quem é? Ah, é o presbítero. Presbítero. Na religião evangélica, mas vai passando o pastor. O que? Vai passando ali, o chefe máximo. Vai passando outras religiões de um bispo. Não é o bispo. O bispo e a Santíssima Trindade.
Cada um pegou um nome desse aqui no Novo Testamento e botou na sua empresa, na sua instituição religiosa que ele criou. Ele criou da sua própria mente, natureza, pegando os textos bíblicos e tirando do seu contexto. Por quê? Porque isso aqui era algo que estava acontecendo na igreja de Cristo. É por isso que Tiago estava recomendando, e isso era o quê? O ministério. Funcionava, irmão Tonelson? Os presbíteros chegavam, está doente? Tá. Vamos fazer a oração aqui de poder, unja com óleo, e a oração curava o doente. E se tivesse cometido pecado, ele disse, seria perdoado o indivíduo. Ponto. Era um ministério atuante, e estava em pleno vigor quando Tiago está escrevendo. Agora isso funciona para hoje? Sim, irmão, nós somos a igreja de Cristo. O ministério, nós somos ministros de Cristo. Pois por que quando o rapaz está doente na sua igreja, você não chama os presbíteros, você chama o SAMU, você chama o táxi. Você chama o aplicativo. Não, irmão, como é que é esse negócio? Ora, como é que assim é? Você pega só o que você quer, como verdade para você, e o resto que você não quer, você joga fora? Como é que é assim que funciona? A escritura é um supermercado que você vai lá, compra o que quer e usa aquilo. É assim que as religiões fazem. Os irmãos da graça, infelizmente, também fazem essa mesma coisa, dizendo que são ministros do Evangelho, são a igreja de Cristo. Ora, abençoado! Mas de onde é que as pessoas tiram essa ideia? Da Bíblia, daqui, ó. Do Novo Testamento, especialmente. Mas lá, sim, valia, era de Cristo. E aqui, irmão, não é de Cristo. A igreja de hoje não é a igreja de Cristo, é por isso que não funciona. É um clube. É um clube, aqui nós tínhamos a AABB, um clube comercial, onde a pessoa se filiava na ABB, Rotary Club, né? Tem o Freitas Park, que é o clube, você se filia, vai pagando e você vai usufruindo daquele lugar, um lugar social, onde as pessoas se reúnem para se divertir. É mais ou menos como a eclésia de hoje. A igreja de hoje é isso, é um local onde as pessoas vão se reunir para supostamente fazer algo, uma obra, que não é feito nada. É uma busca incessante por nada. Isso aqui não funciona, isso aqui eu testei. Ei, vocês se esquecem, que vocês que não me conhecem, eu fui um chamado presbítero da igreja. Eu andava com um óleozinho no bolso. Porque o pastor dizia, olha, o presbítero tem que estar preparado. Óleo no bolso. Vida consagrada no altar. Para fazer a obra a qualquer momento. Pois então, e por que isso não funciona hoje? Por que Tiago 5,5 não funciona? É porque essa igreja não é essa de Cristo. A igreja que Tiago falou é outra. A igreja que Tiago falou é outra, não é essa de hoje. Inventada ali em meados do século III, século IV, pelo catolicismo romano, que declarou, o bispo junto com Constantino declarou o Estado como cristão. Aí se deu origem ao cristianismo. Agora, cristão mesmo, propriamente dito, foram os seguidores de Cristo, que chegou à completude na parousia, ali em meados do ano 70 DC. Irmão Antonel, sim, irmão. Agora minha pergunta o meu questionamento é, se vocês são a igreja, Tiago 5, 14 e 15, se vocês são a igreja, o corpo de Cristo, e aí tem os presbíteros, eu pergunto para vocês, por que vocês não obedecem à palavra então, meu irmão? Manda chamar os presbíteros quando tiver alguém doente. Aí o cara disse assim, o cão guloso, que alguns chamam, né? Eu chamo de estelionatário. Todo
indivíduo que se declara pastor, bispo ou qualquer outro nome, recebe dinheiro das pessoas com esse nome embutido, tirado da escritura, fora do contexto. Quem recebe, quem ganha dinheiro de outros indivíduos, de maneira que aqueles indivíduos acham que aquele indivíduo é algo diferente e que eles têm que dar dinheiro para ele. Eu chamo isso de estelionato. No Brasil é crime. 171, eu acho que é 171, crime de estelionato. Quem se declara pastor é quem se declara pastor e recebe com isso dinheiro das pessoas, supostamente porque ele se declarou que é pastor, e as pessoas acham que aquele indivíduo deve ser assistido com os seus dinheiros, com sua renda. Logo, esse indivíduo é um estelionatário. Agora eu queria que vocês me colocassem na justiça. Vamos para a justiça? Qual é, irmão? Então eu estou aqui abrir um processo na justiça contra esse indivíduozinho bem do Maranhão, de Imperatriz do Maranhão, chamado de Altonelson Moraes. Ele me chamou de estelionatário. Isso é uma calúnia. Eu sou um pastor, um bispo, um reverendo, e as pessoas devem me sustentar. Para mim, eu vivo da obra. Eu sou um presbítero da igreja. Eu trabalho para a igreja, o corpo de Cristo. Eu preciso ser remunerado por eles. Ele me chamou de estelionatário, eu estou metendo ele na justiça. Me imponha na justiça, pelo amor de Deus. Qualquer um de vocês. Nesses perebia não, cachorro de balai não. Esses fica só latindo pela beirada. É um grande, um que tem ministério, que se sentiu ofendido, seu estelionatário da fé. Você é um estelionatário, está roubando as pessoas, usando a Bíblia como pano de fundo. Um bandido. São bandidos que roubam, enganam, manipulam as pessoas por causa do dinheiro. Tá bom? E nós estamos aqui para provar essa palavra. Aguenta? Então vamos lá. Primeiro, vamos lá. Então, irmão, o que era então lá e o que é aqui hoje? A igreja de Cristo era o quê? Como é que funcionava? Vamos lá. Primeiro, na igreja de Cristo havia todos esses dons ministeriais. Hoje não. Vamos lá. E onde é que nós vamos agora navegar? Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo número 4, versículo de número 11, 12 e 13. Efésios 4, 11, 12 e 13. Diz, e ele designou, ele quem? Cristo. Subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons. E deu o que, irmão? Dons aos homens. Todos os homens de todo mundo, não, irmão, os homens. A expressão deu dons aos homens, deu dons à igreja, ao seu corpo. Não quer dizer homem só masculino. Homens aqui é o todo, independente de sexo, entende? Deu dons aos homens. Aí ele diz no 11, ele designou alguns desses, não eram todos, alguns para apóstolos, enviados. Apóstolo, quer dizer que na igreja de Cristo tinha o quê? Primeiro, apóstolo. É o primeiro da lista da igreja de Cristo, apóstolo. Segundo, profetas. Terceiro, evangelistas. E outros para os pastores e mestres. Pastores e mestre. A expressão grega é uma só, pastor-mestre. Entende? Não é dois diferentes, pastores e mestres. Tá bom? Então, ele deu dons. Qual o objetivo? Versículo 12, com o fim, com a finalidade, com o propósito de preparar os santos, os membros do corpo de Cristo, os separados, para a obra do ministério. Era um ministério que estava em funcionamento, que foi dado pelo Espírito Santo, por Cristo, para a igreja, para que eles edificassem o corpo do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso seria infinitamente por todas as gerações, irmão Altonelson. Vamos ver o que é que a Bíblia diz, a revelação.
Porque alguns dizem assim, não, irmão, edificou Paulo, os apóstolos, os presbíteros, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, edificaram o corpo de Cristo lá, naquele tempo. Mas hoje, cá, nós temos que também edificar o corpo de Cristo, porque hoje também nós somos ministros. Como é que é, rapaz? Ai, irmão, o cara pega a Bíblia e manipula ao seu bel prazer. Vamos ver o que é que a verdade diz. Qual era o propósito? Até quando? Vou ler o 12 e o 13. De novo, e disse, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado. Estava sendo edificado. 13. A expressão diz, até. Seja edificado até que todos alcancemos. Paulo e a igreja, o corpo de Cristo lá do seu século, até que todos eles alcançassem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Iarro. Iarro, irmã, é a expressão que os judeus chamam ou passaram a chamar o Criador. Essa palavra, a irmã disse assim, eu nunca ouvi falar nesse negócio de Iarro. Eu digo, pois é, irmã, é o nome do Criador, do Altíssimo, do Soberano, que os judeus chamaram. Que aparece lá, e é mais ou menos, tá bom? Que aparece lá. Muito bem, independente do nome. Agora, o que não pode ser é chamado de Deus. Porque Deus é uma construção do nome do Deus pagão, Zeus. Zeus, então, é que deu origem à palavra ou à expressão. É um título, é uma expressão só, não é nome próprio. Entende? Não é um nome próprio, é uma expressão. É que deu origem a essa palavra, Deus, do português. Mas vem de Zeus, do grego. Deus pagão, um pagão, criado pela mente humana. Mas muito bem, vamos lá. Só para a irmã ficar inteirada. Então é isso, abençoado. Eles estavam desempenhando uma função, um ministério. Até que todos eles chegassem ao quê? Até que todos eles chegassem à unidade da fé, alcançassem a mesma fé, e o conhecimento do Filho de Iarro, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando eles estivessem na mesma estatura de Cristo. Quando eles chegassem na mesma mentalidade de Cristo. No mesmo nível de conhecimento e entendimento de Cristo. Isso aconteceu quando, irmão Tonelson? Na parousia. Na parousia, Cristo levou-os à nuvem. Nunca entendeu isso aqui? Fique no canal que eu vou te explicar depois. É por isso que ele diz que o encontro foi no céu. Encontrar com ele nos ares. Depois eu explico para vocês isso aqui. Isso aqui nós estamos aqui em outro entendimento. Então, quer dizer que na igreja de Cristo tinha os ministérios, dons ministeriais, apóstolos, profetas, ó glória! Apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. O que era isso, irmão Tonelson? Eram essas capacitações que foram dadas para alguns indivíduos, não eram todos. O texto diz, a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros, não era a todos, era a uns. Então, uns foram puxados para esse ministério, esse dom ministerial para edificar o corpo de Cristo até que todos alcançassem a medida da fé e a estatura do conhecimento de Cristo. Chegasse na plenitude que Cristo estava. Aconteceu quando? Na parousia. Agora eu pergunto para os irmãos aí, você está edificando que corpo? De novo. Tem que edificar o corpo de Cristo de novo. Mas Cristo não já edificou? Não era até que ele chegasse à medida da fé, ao conhecimento, à estatura de Cristo? Sim, irmão, a Bíblia diz que era isso. Paulo na revelação falou. Eu pergunto para você, você está edificando o corpo de quem de novo? É o de Cristo ou é o seu? Do seu ministério?
da sua igreja, da sua pequena empresa, grande empresa, da sua média empresa. Você se denominou, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, eu sou... Você que está... Irmãos, é essas pessoas que se denominam. A pessoa pega a Bíblia e diz, olha aqui, profeta, agora eu sou profeta. Quem foi que te fez profeta? Não, está aqui na Bíblia. Eu me sinto profeta. Ah, então caiu na lei do diabo aí, né? O cara se sente qualquer coisa e diz que passou a ser aquilo. Eu me sinto hoje, eu sou um cachorro. Aí sai andando de 4 pés, cheirando a bunda dos outros. Ah, se você se sente um cachorro, a profissão do cachorro é mijar em porta e cheirar a bunda do outro. Ah não, hoje eu me sinto uma águia. Pois vai no penhasco e pula para ver se tu for. Mas não se sente uma sereia não, eu te jogo no meio do mar para ver se você sai nadando. Ah, isso aqui, irmão, é a mesma coisa. Do cara religioso, dizer, rapaz, eu sou um profeta. Não tem aí, um monte aí. Ah, aqui eu sou o ministério profético, eu sou o apóstolo tal, eu sou a bispa tal, a apóstola tal. Isso aí, irmão, são enganadores. Pessoas mentirosas, inescrupulosas, que usam a escritura para se beneficiar. Eu chamo estelionatários. Você é um estelionatário. Eu queria que você levasse esse vídeo para as autoridades máximas do Brasil, se você quisesse. Não tem problema nenhum. Eu vou mostrar na escritura que a igreja de Cristo tinha. A igreja de hoje não. Essa igreja de hoje é uma instituição religiosa estabelecida e fundada pelo homem. Não é por Cristo. Cristo só teve uma igreja. Paulo não teve igreja, Pedro não teve igreja, Tiago não tinha igreja. Eles estavam de Cristo. Eles faziam parte da comunidade, do corpo, da igreja de Cristo. Eles não tinham a igreja. Não, irmão, o irmão diz, porque Paulo era fundador de igreja. Paulo era o quê, rapaz? Fundador de igreja. Então Paulo tinha igreja demais, meu irmão. Homem que tinha igreja. Não, meu irmão, você se enganou. Paulo tinha um ministério. Ele era um apóstolo. Ele foi enviado, por isso o nome apóstolo, enviado, para disseminar a palavra de Cristo, o evangelho da graça, a nova aliança. Paulo foi um ministro, um presbítero, um bispo, um evangelista. Um não consegue entender? Então lá, aqui, isso aqui é lá, contando a história do corpo de Cristo há 2.000 anos atrás. Isso aqui está contando a história. Isso aqui não está mandando nós, falando conosco, dizendo para nós praticar, é por isso que não funciona. Eu desafio você é evangélico, você que diz que é evangélico, que crê na Bíblia, segue a Bíblia, arrisca, pois está aqui, Tiago 5, versículo 14 e 15. Eu desafio você a chamar os caras, os presbíteros, para ir fazer a oração lá do doente. Por que esses caras que se dizem apóstolos, pastores e profetas, reverendo e tudo, por que esses caras não chamam os presbíteros, como Tiago mandou? Por que eles vão para o Sírio Libanês, para os hospitais particulares? O irmãozinho velho, brafado, vai para o SUS, morrer na fila. Se a doença for degenerativa grave, meu irmão, você corre um sério risco de morrer na fila do SUS. Não tem plano de saúde privado como eles têm. A qualquer hora, a qualquer momento eles podem ir. Por quê? Eles pegaram a Bíblia, o Novo Testamento, e roubaram. Eu tenho até um tema sobre isso. Roubaram a identidade da igreja, se dizendo igreja. Você lembra do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau? Sim, a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. Irmão, quem é o Lobo Mau? Esses caras, essas pessoas, essas mulheres, esses homens, esses homossexuais. Agora tem até homossexual se declarando bispo, apóstolo, uma bagunça mais infernal do mundo.
por causa dessas molecagens que se inventaram e as pessoas vão acreditar, não sabem ler, não sabem interpretar, não sabem estudar, não sabem examinar, não sabem fazer nada. Só sabe acreditar na mentira dos outros. E quem era o Chapeuzinho Vermelho? O Chapeuzinho Vermelho era a igreja do primeiro século. A vovozinha era a igreja do primeiro século. O lobo mau chegou, aí se fantasiou de Chapeuzinho Vermelho, né? Eu não se lembro direito da história. A vozinha, o Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau comeu a véia. Lembrei. O lobo mau pegou a véia, comeu a véia, roubou a identidade da véia. A velha era a igreja de Cristo, era aquela velhinha representada. O lobo mau são os pastores, bispos, evangelistas, reverendos de hoje. Eles são o lobo mau. Comeram a velha, comeram a igreja de Cristo, entre aspas, e aí se disfarçaram dela. Aí chegou você, evangélico, inocente, aquela criança do Chapeuzinho Vermelho. Ô vovozinha, vou levar um bolinho para a vovozinha. Chegou lá, tá lá a velhinha. E aí a velhinha lá com aquela ventona, com aquela bocona, com aquela orelhona, ela disse: que orelhona a senhora tem? Que é para te ouvir melhor. Que dentes grandes, que boca grande você tem, que olhos grandes você tem. Aí o lobo mau foi e pegou também a Chapeuzinho Vermelho. Foi assim que hoje fizeram, e fazem, e estão fazendo. E você é uma vítima, é o Chapeuzinho Vermelho. Que o lobo mau está te rascando, sem dó e nem piedade, mas é uma criança. O lobo mau não quer nem saber se é velho, se é criança, se sabe, se não sabe, se pode se defender ou não. Eu sei que eu quero comer carne. São carnais. São estelionatários, mentirosos e enganadores. Manipulam a mente dos incautos. Pessoas que não põem a mente para funcionar. Quer dizer que apóstolo hoje não? Não tem. Irmão, se não tem apóstolos, também não tem evangelistas. Também não tem profetas. Também não tem pastores. Por quê? Porque isso eram ministérios que foi dado como dom dentro da igreja de Cristo. Hoje é o quê? A igreja dos homens. Tentando imitar a de Cristo. Roubou aquela identidade dizendo: eu sou a vovozinha. Aí você pergunta: mas vovozinha, que olhos grandes você tem? É o irmão perguntando para o pastor, mas esse negócio de Malaquias não era para os judeus? Aí disse: não, irmão, a Bíblia é para nós. Toda ela, por que pastor, você não se circunda? Você não circunda seus filhos, pastor? Por que, meu irmão? Se a Bíblia é para você, por que você não pega a mulher do seu irmão, que seu irmão morreu, não morreu seu irmão? Então, pega lá a mulher e casa com ela. É lei, está na Bíblia. Tem que pegar. Não, irmão, mas isso aí era para os judeus. Opa! Começou a clarear, né? É porque a Bíblia é um mercado da fé. Cada empresa usa como quer. E você é o consumidor final. Dependendo da onde, do mercado, do supermercado que você vai. Dependendo da churrascaria, do restaurante entenda como templos religiosos, instituição religiosa. Dependendo da instituição que você vá, do mercado, da churrascaria, dependendo do restaurante que você vá, é um tipo de comida. Para agradar o freguês, porque o freguês paga. Olha, irmão, eu cheguei aqui nessa igreja, eles nem abraçam a gente. Nem leva a gente para colar, não sei o quê. Eu vou para outra lá abraça. Olha, eu cheguei nessa igreja aqui, eu não estou vendo ninguém de calça, é só saia, eu não gosto. Eu vou para a igreja que veste calça. Olha, eu cheguei nessa aqui, irmão, ninguém veste calça, é só saia. Então, ninguém veste saia, é só calça. Eu vou para a igreja que veste saia. Eu cheguei nessa aqui, irmão, essa aqui não tem aquelas coisas lá que a outra tem. Brinquedinho, coisinha para me alegrar. Cantiguinha bonita, para mim eu gosto.
Lá eu pago, mas eu tenho a comida que eu gosto. Virou isso aí, irmão, é só isso aí. Não passa disso. Irmão Nelson, sim. Segundo, na Igreja de Cristo, havia os dons de poder e de inspiração. Na de hoje não tem. Na do homem não tem. Vamos ver? 1 de Coríntios, capítulo de número 12. 1 de Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 a 8. Você tá entendendo a gravidade do que eu estou falando, irmão? Irmão Tonel, se isso aí for mentira. Olha, irmão, meu dedo corta. Ih, irmão, meu dedo aqui, ó. Ai, eu levei um corte no dedo, quase decepou o dedo. É grave, irmão Tonel, é grave, mas é a verdade. 1 de Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 em diante, diz: a cada um, porém, Paulo, falando sobre os dons espirituais que foram dados à igreja de Cristo, não à igreja do homem hoje. Esse local, aonde você sai da sua casa, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que vai adorar a Deus, lá naquele lugar, dizendo que é a igreja, não é, mentira. Você está enganado. Sinto muito, irmão. Quebrar aí essa sua fantasia. Tá? Você não está na igreja de Cristo. Não é a igreja de Cristo. Infelizmente. Vamos ver quem é? Vamos. 1 Coríntios 12, 7 diz: e a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Era o bem do corpo. Não é um bem individual. Como se hoje manipula-se para querer. Vamos lá. 8. Ele disse: pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, dom de inspiração. Pelo outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, dom de inspiração. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Dom de poder, né? Pelo único Espírito, a outro, poder para operar maravilhas. Dons de poder. A outro, profecia. É um dom de inspiração. Você sabia que a profecia é um dom de inspiração que foi dado pelo Espírito Santo para membros do corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo, para o bem comum? Era uma inspiração que vinha da parte de Cristo para o indivíduo profetizava, um dom, não era um ministério profético como foi João, que foi o último profeta do antigo pacto, João. Profecia, a outro decernimento de espírito, dom de inspiração, a outro variedade de línguas, Renu, Calabara, Decidera, Maná, Calabara, Ricanta, Lábia. Irmão, só está falando em língua. Mas qual é essa língua aí? Essa aqui é da igreja do homem. E qual é a língua da igreja de Cristo que eles receberam o dom de inspiração? Good morning. Bom dia. Good night. Que é isso, irmão? Estou falando em língua da igreja de Cristo. O inglês. Lá eles falavam, não sei se tinha ainda, já tinha essa língua ou não, esse idioma, mas lá eles falavam os idiomas de outras nações. É por isso que a expressão grega é glossa. Mas isso aqui não é língua, irmão. Isso aqui é o que, irmão? Isso é carne, manifestação da carne. E assim diz o Senhor. O que é isso? Manifestação da carne. Estelionatário, enganador. Ou pessoa manipulada. É só isso. Eu passei por isso. É por isso que eu sei o que eu estou falando. Irmão Tonel, você é só carne. Carne, irmão. A carne imita. Simula. Meu irmão, a carne é capaz de fazer coisas que você nem imagina. O homem, na sua mente carnal, manipulador, ele pode inventar, se transformar no que ele quiser. Isso é um poder que a carne tem. A natureza humana tem esse poder, não só de persuasão, mas de autoaceitação de alguma coisa. A pessoa pode manipular. Tem a pessoa doente, tem o psicopata. O psicopata, ele pode ter
23 personalidades ou mais. Eu assisti um filme Fragmentado. O ator principal, Kevin Wendell. Assista o filme para você ver. Ele sequestra, ele é um psicopata, ele está sendo acompanhado por uma psiquiatra. Ele tem 23 personalidades diferentes que ele assume. Uma hora, ele é uma criança. De repente, ele é um cara protetor. Outro, ele é um desenhista. Outra hora, ele é uma mulher. Isso aí é o quê? Psicopatia. São personalidades que um psicopata pode assumir. Você sabia que o psicopata é um dos caras mais inteligentes, educado, amigo que você pode ter? Aí eu me lembrei da Igreja do Homem. Eu vi um vídeo na internet. O cara tava aqui, e o cara perguntou: é quem, rapaz? Zé Pilintra, não sei o que, tal. Aí o cara diz: ô, irmão, tá cheio de demônio esse cara aí. É mesmo, quer ver uma coisa? Aí ele quer ver agora: rapaz, sai e manda o outro incorporar. Aí de repente, aí quem é você? Pomba gira. Aí o cara, eu quase rolo de sorrir, meu irmão. Essa atuação desse cara, se esse cara, o cinema americano vai conhecer esse cara, ele vai tomar o lugar do Kevin Wendell. Porque o cara, esse Kevin Wendell, cara que faz uma atuação boa, muito bom ator. Esse cara dá de goleada nele. O cara que estava sendo entrevistado pelo suposto pastor de uma instituição religiosa dessas aí. E agora tu é quem? Eu sou a Pomba Gira. Saiu o Zé Pilantra, o Zé Pilintra, e veio a Pomba Gira. O cara fazendo a mãozinha aqui. Ai, ai. Sorri demais, mano. Pois bem, abençoado. Isso é o que, irmão Tonel? Se engano, irmão. Carne, manipulação, natureza humana. É Satanás, é diabo, é a natureza humana em ação. Obras da carne, é só ler Gálatas 5, versículo 19 em diante, que você vai entender. Marcos capítulo 7, está lá. As obras da carne, meu irmão. Irmão, como é que um cara pode fazer isso? Ora, irmão, trabalhar é ruim, meu irmão. Você pensa, o quê? Eu comecei a trabalhar, tinha 11 para 12 anos de idade, meu irmão. Maranhense, velho, bom de serviço. Entende, abençoado? São manipuladores da verdade da Escritura. Irmão, é isso sim. Então, irmão, esses dons foram dados para quem? Para a Igreja de Cristo. Estavam lá em pleno vigor, em plena evidência. Mas hoje, irmão, a gente vê os caras falando em língua. Qual língua? Gossa. Aquela que desceu no Pentecostes, no Atos. Não, irmão. Isso aqui não é dom de língua, não. Isso aqui é uma imitação, é uma inspiração da carne. Eu posso fazer o que eu quiser na inspiração da minha carne, meu irmão. Isso não é dom espiritual. O dom espiritual foi distribuído pelo Espírito Santo. Ele disse, é dom de línguas, e ainda outra interpretação das línguas, glossa, idioma, outros idiomas de outras nações. 11, ele disse, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Não é assim, não, eu vou buscar o dom que agora... Não, meu irmão, é uma manifestação, a manifestação do Espírito de Cristo vinha sobre o indivíduo em um determinado momento em que eles estavam reunidos para a edificação do corpo. E quem fazia isso era o Espírito Santo, como ele queria, com quem ele queria, onde ele queria, porque o propósito era para o bem comum. E hoje, irmão Antonelson, o cara é profeta. Irmão, profeta. E por que não profetiza, irmão, que vai acontecer as calamidades para a gente se resguardar?
O avião caiu bem devagarzinho, matou muita gente. Não lembro, não recordo a quantidade de pessoas que morreram na queda daquele último avião aqui no Brasil. Cadê os profetas que não avisaram para que as pessoas não fossem para aquele voo, meu irmão? Tragédias de carro, acidentes, para que a pessoa se resguarde. Cadê os profetas de hoje? A igreja de hoje, irmão, não funciona. É só uma instituição de oba-oba. Isso eu fiz isso aqui demais, meu irmão. Eu era líder da noite de adoração, trazendo profetas e pregadores de fogo para alegar as pessoas. É um sistema religioso manipulador, não acontece nada. Eu fui presbítero durante anos. O meu filho mais novo era doente, ele tinha adenoide e eu não sabia. O mais velho, o filho mais velho, ele me recordou aqui. Ele era doente de adenoide, eu era presbítero, com óleo. Sabe quantas vezes eu orei sobre meu filho para ele ser curado? Eu nem sei, perdi até as contas. Me desesperei muitas vezes, gritando para ele ser curado, ungindo com óleo. Dizendo que era presbítero, um homem de Deus, orando em cima dele e sai, e fica curado e vai em cima, vai embaixo. E acabou o que, irmão Tonel? Só acabou que a gente foi fazer uma consulta particular no otorrino laringologista e descobrimos que ele tinha adenoide. Ele precisava, então, passar por uma cirurgia simples, rápida. Passou pela cirurgia e está aí hoje o cara quase com 2 metros de altura. Curado, foi. E, mano, não foi a oração da fé do presbítero, não. Foi o quê? Foi uma cirurgia médica. Aí, irmão Tonelson, e por que isso aí funcionava lá? Porque lá era a igreja de Cristo. E por que não funciona hoje? Porque hoje é a igreja do homem. Roubaram a identidade da igreja lá. Não funciona, irmão. É só nome, é só enredo fantasioso, é só balela, conversa fiada, bababá. Vai trabalhar, meu irmão. Vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, vai prosperar, vai juntar dinheiro, vai botar o seu dinheiro para circular, para render, vai comprar aqui, vender ali, juntar lá. Usa a sua capacidade, os seus talentos para você ter uma boa vida, uma vida sossegada, uma vida abastada, para não viver enganado, perseguido, assombrado com todas essas coisas, meu irmão. Se livra disso, meu rapaz. Você é mais do que isso, meu irmão, tá bom? Então vamos lá, terceiro. Ainda aguenta? Vamos lá. Terceiro, na igreja de Cristo se aplicava Tiago 5,14. Dava certo? Dava. Hoje não. Prescreveu. Caducou. Não tem como se aplicar aquilo que Tiago está falando ou escreveu para os seus ouvintes. Por quê? Porque prescreveu, caducou. Não era para cá. Não era para esse tempo. O tempo legal daquilo acabou. Aquele ministério acabou. O corpo de Cristo acabou lá. O que foi que se levantou? Religião. O nome é religião, que se levantou com o nome de cristianismo, com o nome de igreja, dizendo apóstolos, dizendo profeta, tem dons, tem ministério, não tem. Vai para o corpo a corpo, mano a mano. Vai para a vida comum para ver se isso funciona. Não funciona. Funciona para quem, irmão Tonelson? Para os donos. Eles ficam ricos. Para seu clubezinho, para sua patotinha, para o seu clã. Para a panelinha. Para a panela funciona. E um mente aqui, enrola ali, engana lá. E quem está ganhando dinheiro diz, tem medo, não vi, aconteceu, pau. Isso não tem, irmão, não existe. Vai para a Bíblia e não encontra. Vai para a sua vida prática e não acha. Porque não existe. Então, na igreja de Cristo se aplicava Tiago 5, 14 e 15. Hoje não. Prescreveu, caducou. Tiago, capítulo de número 5. Vamos voltar lá? Versículo de número 14 e versículo de número 15. Diz, entre vocês, alguém está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Por que você não manda chamar os presbíteros da igreja, irmão? Você chama SAMU. Corre e chama o aplicativo de táxi para levar para onde? Para o hospital.
para ser medicado, mas a orientação que vocês da fé. Você diz que é evangélico, tem fé. Deus cura, Ele salva, Ele faz o que acontece. Então, Tiago deu a receita aqui. Ele prescreveu. Chama os presbíteros, que vai fazer a oração da fé. O cara vai ficar, é a oração da fé, feita com fé, curará o doente, o mestre o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Olha, irmão, ainda de tabela, os pecados ainda é perdoado do cabo. Ficava zerado. Corpo, alma e espírito. Zerava o cara. Agora a pergunta é, por que não funciona isso aqui hoje? Como muitas e muitas outras questões. É porque não é para cá. Para cá é caduco. Não tem como aplicar isso lá. Porque lá era um ministério. Havia um propósito. De quê? Edificar o corpo de Cristo. E o propósito hoje é o quê? Edificar o corpo do cara. Do dono da instituição. Ah, irmão. É isso, irmão Tonelson. Irmão. Quando é que você vai acordar, meu irmão? Vai viver, vai morrer na nossa geração. Tendo as informações da verdade, você vai morrer na ignorância. Aí o problema é seu. Sinto muito por você ser ignorante a esse ponto. Quarto, para nós encerrarmos. Na igreja de Cristo, ele foi o cabeça. Presta atenção. Na igreja de Cristo, ele foi o cabeça da igreja. Ele foi o cabeça. A igreja de hoje, os donos são o cabeça. Pois Cristo nem está mais à direita do Pai. Tá não, irmão Todelso, tá não. Cristo não está mais à direita do Pai. Tá não. E ele foi para onde? Ele entregou o reino ao Pai e deixou de estar à direita. Nós concluímos então que aquela manifestação deixou de existir. Mas não era eterno, irmão Otonelson. O seu ministério, sim, foi. O texto diz que ele iria estar para sempre. Esteve para sempre. É que isso aqui, essa palavra, vou repetir. E vou fazer o desafio de novo. Tanto os irmãos da religião tradicional, como os irmãos da religião em graça, eu vos desafio. Canal por canal. Eu excluo o meu ou você exclua o seu. Você quer o desafio? Quer ou não quer? Porque eu lancei outro desafio outro dia, aí desdobraram e não falaram sobre o assunto. O desafio é esse. Eu quero que vocês mostrem para os seus seguidores e adeptos e ovelhas qual é a palavra usada no grego para eterno e para sempre. E explique-a dentro do contexto, o que ela quer dizer. Sabe por quê, irmão? Porque isso aqui é o calcanhar de Aquiles das religiões. A palavra em questão são duas, mas eu gosto de usar só uma. A primeira é aion. Até os irmãos da graça usam, porque convém. Mas por que os irmãos da graça não falam sobre o aionios? Que é a palavra ou o adjetivo grego para eterno ou para sempre. A expressão grega lá é aionios. Essa palavra aionios, com suas variações, ela aparece mais de 153 vezes no Novo Testamento. Mas os irmãos escondem, os da religião tradicional e os irmãos da graça, escondem essa palavra com unhas e dentes, ninguém pode saber que essa palavra aionios existe no Novo Testamento. Está lá no original grego, está recheada o Novo Testamento. Por que, irmão Tonelson? Porque a pessoa vai conhecer a verdade. O ministério, a igreja em graça, deixa de existir. A igreja tradicional, ainda mais. Isso ninguém usa. Você já viu alguém usando a expressão aionios? O máximo que alguns deles falam é aion. O máximo. Mas é bem resumido para você não entender. Agora, se ele explicasse para você o que é que significa a expressão aionios e a sua aplicação dentro do texto do Novo Testamento, eu duvido
Duvido que se você ainda permaneceria na igreja em graça ou na tradicional. Duvido. É por isso que eu estou fazendo o desafio, canal por canal. Quem vai? Quem vai enfrentar o Tonelson Moraes? O paraibino do Nordeste. Quem tem coragem de pisar e diz, rapaz, esse maranhense eu vou esmagalhar ele no meu pé. Eu sou doutor, mestre. Vem pra cima, doutor e mestre. De Tonelson Moraes. Advogado, desembargador, presidente, qualquer um. Vem, moço, para nós entrar no texto da Bíblia, para nós estudar a palavra aionios. É o calcanhar de Aquiles das religiões. Escreva o que eu digo. No dia que você entender a palavra aion e aionios, acabou, irmão, para eles. Acabou para a religião em graça, a religião tradicional, acabou. Por quê? Porque ela quebra eles, ela desmente eles, elas mostram a verdade. Cai por terra todo o ensino deles. É isso, por isso que não mostra. E é por isso que eu desafio. Canal por canal. Vai? Eu fiz o desafio lá do homem do pecado, do filho da perdição também. Porque tem muitas pessoas que acham que o homem do pecado, o filho da perdição, foi o general Tito. Porque o general Tito entrou no templo em Jerusalém, lá em 70 DC. A pessoa diz, olha, o homem do pecado, o filho da perdição, é general Tito. É? Então, eu fiz o desafio, canal por canal. Se você me mostrar na Bíblia ou na história, general Tito proclamando que ele mesmo era Deus, ao tomar posse do templo em Jerusalém, eu desativo o meu canal imediatamente. E você, vai encarar? Vai mostrar no seu canal que Tito proclamou que ele mesmo era Deus? Mostre aí para mim. Mostre. O irmão faz um vídeo aí, a live, e depois o outro irmão manda para mim. Não tem problema nenhum. Eu desativo o canal imediatamente. Ninguém mais vai saber quem foi o Tonelson Moraes. Eu desapareço do mapa. Se você me provar Tito proclamando que ele mesmo era Deus. Por que, irmão Tonelson? Foi o que o homem do pecado, o filho da perdição, fez ao tomar posse do santuário, do templo de Deus. Tem! Eu estou esperando. Para mim, irmão, isso é um assunto batido já. Mas tem gente que, por causa da ignorância, não é ignorância intelectual, essa é ignorância mesmo, é tipo de sentimento. Pessoa duras, de dura servil. Acha porque ele acha que é alguma coisa, e aí acha que alguém, os outros, todo mundo tem que baixar o cangote para ele. Mas apareceu aqui nas beiras um maranhense, de Imperatriz do Maranhão. Cabelo branco, amarelinho velho. Ninguém dá nada por ele. E é bom mesmo dar não, que eu sou ruim, que só um dia de fome. Mas aí que mete a cara e mostra a verdade. Os dois desafios estão lançados. Se qualquer um de vocês mostrar, está feito o desafio. Tonelson Moraes. Vamos lá, abençoado, para nós encerrarmos. Então, na igreja de hoje, os donos são o cabeça. Pois Cristo nem mesmo está à direita do Pai. Vamos encerrar agora lendo só os textos, tá bom? Salmo de número 110. Salmo de número 110, versículo de número 1, diz: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ele ficaria à direita só até que os inimigos fossem feitos estrado dos pés. Ponto. E depois, não estaria mais à direita, porque era só até. Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 3. Versículo de número 21. Atos capítulo de número 3, versículo de número 21. Diz o texto: é necessário que ele permaneça no céu até. Permanecer no céu era permanecer à direita do Pai. No governo. Céu aqui é governo. Depois eu explico para vocês qual é a aplicação da palavra céu dentro da Escritura. Ele estava na posição mais elevada, por isso que o termo é céu. É necessário que ele permaneça no céu até. Até quando?
até que chegue o tempo em que Yahweh restaurará todas as coisas. Ponto. Então, quando Yahweh, todas as coisas, vírgula, como falou há muito tempo, vírgula, por meio dos seus santos profetas. Ponto. Então ele só permaneceria no céu até quando? Até o tempo da restauração de todas as coisas. E depois, não permaneceria mais. Muito bem. Hebreus capítulo de número 10. Ixi, irmão, já dá. Não, peraí, aguenta mais uma coisinha. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 12, diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, foi só um, foi. E como é que alguém está dizendo que tem pecado? Se ele fez um único sacrifício para sempre. Mas deixa quieto. Vírgula, assentou-se à direita do Eterno, nos céus. Daí em diante, verso 13, ele está esperando até. Até quando? Até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Salmo de número 110, 1. Ele está repetindo o salmo. Para nós encerrarmos 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 24 ao 28. Para aqueles que dizem que é texto isolado. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 24. Vai valer a pena me ouvir. Versículo de número 24 ao versículo de número 28 diz: E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Aí não quer dizer que Cristo entregaria o reino ao Pai no fim? Sim. E o fim já chegou? Já. Então ele entregou o reino? Sim. Se não é mentira. É verdade. Aí os ateus estão com a verdade. Parabéns, Jason e companhia. Quando eles dizem, olha, ele disse que ele entregaria o reino ao Pai e o fim. E eles estavam onde? No fim, nos últimos dias. Então ele mentiu. Se Cristo está no reino, ele mentiu que não entregou para o Pai. Não, rapaz, não entregar não, estava brincando. Então virá o fim, verso 24. Quando ele entregar o reino a Yahweh, o Pai. Depois, é por isso que era até, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até. Irmão, mas a Bíblia diz que o reino dele é eterno. Sim, foi. A Bíblia diz que ele reinaria para sempre, reinou para sempre. Porque a palavra é aionios. Eu duvido, se você que está inscrito em outro canal, eu duvido, se você pedir para o cara lá explicar essa palavra aionios aqui, eterno, para sempre, eu duvido se ele explica. Duvido! Por que, irmão Tonel, que ele não explica? Porque o ministério dele, terreno, humano, cai por terra. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés, debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo, entre aspas, não era tudo. O irmão entendeu? Entre aspas. Quando se diz tudo, lá no Hebreus, quando se diz nova, não é nova. Aí, mas como é bom entender a palavra, irmão. Nenhum vagabundo vai lhe enganar. Ele disse, quando se diz tudo, entre aspas, quando é tudo, entre aspas, significa o que, irmão Tonel? Que não é tudo, tudo. Por isso que o escritor aos Hebreus colocou entre aspas. Quando se diz nova, entre aspas, não é nova. Entende, irmão? Tá bom, depois eu explico. Olha lá, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo se estou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz tudo, entre aspas, lhe foi sujeito. Fica claro que isso não inclui o próprio Pai, que tudo submeteu a Filho, Cristo. 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus e seja tudo em todos. O que é que significa, então, o próprio Filho se sujeitará? Significa o Filho entregando o reino ao Pai. O Pai sendo o soberano sobre tudo e sobre todos. Sem aspas. Glória! Cristo, aquela manifestação deixaria de existir.
Significando o quê? Que o seu corpo, a sua igreja também. Por quê? Porque estavam todos na plenitude. Chegaram no estado eterno. João olha e diz: veio o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Oh glória! E o mar já não existe. E o tabernáculo do eterno estará com o homem, e o próprio eterno estará com eles. Oh glória! Significando o que, abençoados? Que a igreja de hoje não é a de Cristo. Nunca foi e nunca vai ser. Você pode rolar, você pode chorar, você pode espernear, você pode me xingar, você pode esculhambar, mas você nunca vai ser a igreja de Cristo, porque ela foi única lá no primeiro século. Tenho dito isso. Que todos conheçam esta verdade. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Você que está aqui comigo no canal. Vamos continuar no entendimento da palavra, tá bom? Forte abraço, até a próxima.